aguardando esse delayzinho para a gente começar o nosso programa da TV Nefertiti, Estrelas. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Liciane Belo e esse daqui é um canal de entretenimento e entrevistas em que nós trazemos muito conhecimento aprofundado aos profissionais que praticam a harmonização orofacial, né? E também para os profissionais da área da saúde, em prol de um reconhecimento do que é uma saúde integral, né? Para que a gente possa discutir sobre os meandros tão importantes para que a gente possa exercer a nossa profissão, mas também não esquecer do nosso lado humano, tão necessitado aí de orientações sobre como ter uma vida mais plena, né? E para este sentido, hoje eu tenho a honra de receber um grande querido, né, um amigo imenso do meu coração, que vem aqui nos auxiliar com todo o seu conhecimento, Altieri Araújo Carvalho. Seja bem-vindo, querido, muito obrigado pelo aceite deste convite, né, do nosso programa, para que você possa dedicar um pouquinho de tempo para nós aqui da TV Nefertiti. Boa noite. Boa noite, Liciane. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com vocês e agradeço demais aí o convite. Um pouquinho nervoso, como sempre, mas estamos aí. Estamos, né? A gente sempre tem um friozinho na barriga de entrar, mas isso que é importante. Eu acho que quando acaba esse friozinho é porque a gente está perdendo a autenticidade, né? Eu acho. Com certeza. Vamos em frente. Vamos lá. Para a gente começar esse programa tão importante hoje, afinal de contas, a gente está encerrando aí um mês bastante complicado, né? O Setembro Amarelo vem trazer essa orientação, essa luz para que realmente as pessoas se deem conta da importância, né, da prevenção ao suicídio nesse mês. Então, para a gente poder começar a falar um pouquinho mais sobre os meandros, né, do que é ser feliz, dos contextos que envolvem o comportamento humano, eu gostaria que você dissesse para a gente, que você se apresentasse. Quem é Altieri? Tá certo. Eu sou Altieri, sou carioca, né? Estou morando aqui em São Paulo já há 19 anos, vou fazer 19 anos que eu estou morando aqui. Eu sou fonoaudiólogo, fui formado lá pelo Rio de Janeiro, pela Faculdade Frais. Depois eu fiz o mestrado em neuroimunologia na Universidade Federal Fluminense, né, e meu objetivo lá era trabalhar com funções mentais superiores. Então, uma área assim, bastante interessante, né, que é não só a produção de fala em si, mas a parte de execução do pensamento, né. E aí eu fui para o laboratório de neurobiologia da atenção e do controle motor, lá da Universidade Federal Fluminense, fiz o meu mestrado, e aí eu recebi o convite para fazer o doutorado aqui em São Paulo. Eu vim para cá, para a USP, e eu fiz o doutorado em Psicologia, Neurociências e Comportamento, que foi dando sequência ao mesmo projeto que eu comecei na USP, na UF, eu continuei aqui na USP, né? E parte desse doutorado foi feita na Faculdade de Medicina de Ljubljana, lá na Eslovênia. Foi lá que eu fiz as coletas de dados, né? Que eu trabalhava na época com ressonância magnética funcional e psicofísica. Então, enquanto os pacientes lá faziam o exercício de psicofísica, a gente fazia um mapeamento cortical para chegar a alguns tipos de resultados, né? Então, lá fiz as coletas de dados, voltei para o Brasil, fiz a minha defesa de tese e depois eu fiz o pós-doc lá pela Eslovênia também, né? Em Psicologia, Neurociências e Comportamento. E essa aí é a minha carreira, né? Aqui em São Paulo, eu já trabalhei em várias universidades. Na verdade, a parte clínica ficou meio em segundo plano, né? Eu fui mais para a área acadêmica mesmo. Então, eu trabalhei na graduação aqui com vários cursos de psicologia, fisioterapia, os tecnólogos em radiologia, biomedicina, pedagogia, na área de educação especial, né? Então, essa foi toda a minha trajetória acadêmica aqui em São Paulo. E atualmente eu me dedico muito mais a outra carreira, o outro lado, que é a linha xamânica, né? Que as pessoas chamam de uma vida mais alternativa, né? E aí eu estou muito mais dedicado a esse lado, né, hoje. E o que te inclinou para esse lado, Altieri? Foi muito interessante, porque quando eu vim para São Paulo, na segunda, terceira semana que eu cheguei aqui, eu conheci o xamanismo, né? E eu achei um estilo de vida bastante interessante e uma oportunidade que as pessoas tinham
de fazer uma viagem interna, aquela volta para dentro de si mesma, e aquilo casou muito com a minha ideologia de que nós não necessitamos muito de interventores, né? Isso seja em relação à espiritualidade, em relação... Nós temos, assim, aquela autonomia de nos conhecermos, de nos consertarmos, de nos acolhermos e assim por diante, né? Eliminando aquela penalidade, aquela pena toda, aquela autopiedade que nós temos sobre nós, eliminando a nossa própria culpa, não sei o quê. Então foi uma linha que, à medida que o tempo ia passando, que eu ia me desenvolvendo e que o próprio cenário mundial foi mudando, inclusive como o tema de hoje, né, com a pandemia, né, onde tudo mudou radicalmente, eu vi no xamanismo um caminho gostoso, leve, alegre, muito bonito e, ao mesmo tempo, bastante efetivo, né? Então eu resolvi seguir mais realmente por esse lado para fazer com que as pessoas tivessem essa visão de autonomia, de não mediadores, não precisar de mediadores e tal. Então foi um caminho que realmente para mim foi muito bom, né? E aí a gente vai compartilhando com as pessoas que desejam. Com certeza. E o mais interessante desse caminho, né, Altieri, não sei se você concorda comigo, é que o profissional, bom, o ser humano, de uma forma mais completa, sem a dedicação à espiritualidade, ele se torna um copo meio vazio, né? Às vezes a gente tem o meio cheio, mas nesse caso, meio vazio, porque a espiritualidade ela é fundamental para que o ser humano tenha essa introspecção e esse conhecimento. Para aqueles que estão nos acompanhando e não sabem o que é o xamanismo, você consegue, em poucas palavras, resumir o que é essa linha de pensamento sobre a espiritualidade e as práticas envolvidas? Sim, na verdade o xamanismo é uma vertente que tem por característica muito básica a não dissociação daquilo que é físico, material, científico, como quiser chamar, daquilo que é espiritual. Então é uma vertente que ela segue sempre sobre duas vertentes, né, sobre duas visões, uma visão física e uma visão espiritual. Vale dizer que não é uma religião, pelo contrário, né? Cada pessoa professa a sua própria fé, cada pessoa tem a sua própria crença, não tem aqui a intenção de interferir na crença de ninguém, mas tem esse objetivo, né, desse caminhar buscando os seus recursos naturais, que a gente até chama de medicinas da floresta e por aí afora, que vai ser tema do que a gente vai falar daqui a pouquinho, e ao mesmo tempo você não abandonar aquelas crenças, né, tradicionais, as científicas e aí por aí fora. Inclusive, eu costumo até dizer que lá na ciência, todo bom profissional, né, das linhas mais ortodoxas, seja médico, dentista, psicólogo, psiquiatra, qualquer linha que trabalha com a área da saúde, qualquer profissional que descarta minimamente a fé que o paciente tem na sua espiritualidade, ainda que o próprio profissional da saúde não tenha essa fé, mas se ele descarte a fé do seu paciente, ele tende a errar um pouco nos seus prognósticos, né? Porque essa fé que o paciente manifesta, independente do tratamento que está sendo feito, essa fé tem uma alteração no resultado de qualquer tipo de trabalho que se faça com os nossos pacientes, até de harmonização facial, né? Essa fé tem uma interferência muito grande. Então, à medida que os profissionais começam a não querer negar, a não querer aceitar a fé dos seus pacientes, ele tende a errar os seus prognósticos, né? Pelo menos a ser mais falhos, né? Sim, e é interessante, né, Altieri, que é muito mais fácil a gente provar a existência de Deus do que a ausência dele, né? Hoje, quando a gente discute em grupos onde existem os ateus, é a hora que realmente se questiona, né? Como não comprovar a presença, porque há algo tão oculto e tão evidente, né, ao mesmo tempo, que é um pouco complexo, né, esse processo de tentar comprovar tudo cientificamente. A própria ciência reconhece em algum momento que há algo maior, é impossível desvencilhar, né, essa força mais intensa, essa força maior que rege todas as outras, né? Inclusive, no próprio xamanismo, se você for observar, não tem um nome específico para Deus, né? Ou para a espiritualidade em si. Porque nós aceitamos, assim, qualquer manifestação que as pessoas têm. Então, o Deus pode ser Javé, Cancana, El Shaddai, Tupã, Wakatonka, Gaia, e todos os nomes que por aí se possam
se possam trazer. Inclusive, uma observação que eu tenho em relação aos ateus, na verdade, eu particularmente acredito, isso é fé minha, crença minha, né? Na verdade, eu acredito que quando a pessoa se manifesta ateia, né, na verdade, uma manifestação em relação a esse Deus corporativo que as religiões têm pregado. Né? Porque eu abro uma igreja e eu falo em nome de Deus, e eu sou a palavra de Deus, eu sou a voz de Deus, então eu dito quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Né? Então, é exatamente esse Deus que realmente não vale a pena crer. Eu acho que os ateus se negam a acreditar nesse Deus, né, corporativo. Relaciona ao castigo, né, Altieri? Aquele que faz com que a pessoa tenha a responsabilidade excessiva sobre atos que muitas vezes ela só os realizou porque não tinha outras ferramentas possíveis naquele momento, né? E por isso o trabalho do auto-perdão é tão importante, quando se trabalha como espiritualidade, não como uma religião, não é? Tem até uma história bem bobinha, né? Que o cara foi para a igreja e ele estava assistindo lá a cerimônia, e durante a cerimônia o telefone celular tocou. O dirigente lá fez a maior escassez. Como pode? Você vem para a igreja e ter celular ligado aí, né? Deu uma chamada no cara. E a esposa dele, que estava na igreja junto, falou: como você me faz essa vergonha aqui, não sei o quê, por que você faz isso comigo? Tal. Aí ele saiu da igreja bem chateado e foi para um bar, né? Levou a esposa para casa e foi para um bar. Foi tomar uma bebidinha. Aí nisso ele chegou lá distraído, esbarrou no copo que estava em cima da mesa, o copo caiu no chão. Aí o pessoal que estava na mesa olhou: não, tá tudo bem, se machucou, não sei o que, o garçom, não, é assim mesmo, isso acontece, peraí, foi lá, limpou o copo, porque na vida de todo mundo acontece essas falhas, mas tá tudo bem com você, toma outro copo aí pra você, bebe aí. Então, quer dizer, aquela acolhida que ele teve no bar era aquela representação de Deus que ele buscava na igreja, né? Então, na verdade, muitas vezes a gente se preocupa tanto com o ritual em si, o formal em si, que esquece da verdadeira manifestação do que seria amor, perdão, calma, tranquilidade. E saber que essa espiritualidade, essa força divina de pleno amor, de plena misericórdia, de plena alegria, né, está dentro de nós. E não necessariamente significa que alguém, né, que nasceu exatamente como eu, uma pessoa de carne e osso como eu, vai servir de intermediário entre mim e essa força. Então, é exatamente isso que a gente luta contra, né? Que cada um tenha acesso à sua espiritualidade, ou seja, essa força inicial, essa força primeira, mas que está dentro de nós, ou seja, é a nossa força interior, né? O Deus que está dentro de nós. Então, é exatamente essa visão que o xamanismo tenta buscar, né? E nesse pós-pandemia, Altieri, como você enxerga esse cenário atual? Porque, assim, a gente vê tanto esgotamento entre os profissionais da área da saúde, não só pelo enfrentamento, né, que foi realizado pelos enfermeiros, né, os profissionais da linha de frente, mas todos os outros que, de alguma forma, foram impactados, né, ou aqueles que não puderam trabalhar durante um período, ou que se sobrecarregaram depois, porque a gente viu, né, a doença, por exemplo, quem tinha algumas predisposições, que não teve acesso aos tratamentos, quando retornou aos tratamentos, veio com muito mais severidade, né? Inclusive, pacientes com câncer que não fizeram seus preventivos e estavam em processos iniciais, de repente, a doença ela tomou um vulto muito maior, né? Levando muitos a um contexto já paliativo, porque não tinha muito mais o que fazer. Dentro desse pós-pandemia, que nem hoje a gente relaciona muito, né, a espiritualidade, o contexto de determinadas doenças, pelo desequilíbrio espiritual. Como é que você vê esse cenário sobre este momento que estamos passando, relacionando espiritualmente e fisicamente essa condição que o ser humano alcançou, Altieri? Eu vejo de uma forma, ao mesmo tempo, muito simples, mas, por outro lado, muito complexa. E para a gente seguir assim, uma linha de raciocínio, eu queria simplificar um pouco as coisas, só para a gente ter um parâmetro de linguagem único, para a gente entender o que a gente está falando. Então, assim, primeiramente, eu vou considerar essa pandemia como um acontecimento histórico. Por quê? Porque aí a gente não está preocupado em dizer se foi Deus, se não foi, se foi o macaco, se foi o chinês, não importa. Vamos pensar aqui como um acontecimento histórico. Todas as vezes que eu quero entender o homem, né, o ser humano em si,
eu uso muito o exemplo da época em que o homem estava frequentando cavernas, né, que ele morava em cavernas. Então vamos traçar um cenário bem bobinho. O homem era aquele ser espacial e a mulher era aquele ser do detalhe. Por quê? Porque o homem saía da caverna e ele tinha que sair explorando a mata para ele achar o bicho lá que ele ia matar, colocar no ombro e trazer para casa para alimentar a sua mulher e seus filhos. Então ele tinha que conhecer muito bem a mata, tinha que se localizar, e apareceu lá um porco, ele sai correndo atrás do porco na mão, né, e mata o bicho, não sei o quê, e na volta ele vem com aquele bicho nas costas pelo caminho mais perto para chegar em casa. Então isso aí explica mais ou menos, né, o mito de que o homem é um ser mais espacial do que a mulher. A mulher é muito mais detalhista, por quê? Porque ela estava dentro da caverna cuidando dos seus filhotinhos, seus filhinhos, e aí ela tinha que estar olhando, ali é uma cobra, ali é uma aranha, ali vem não sei o que, um escorpião. Então a mulher é muito mais detalhista do que o homem, porque o homem olhava a mata, a mulher olhava a caverna, então a mulher com aquele olhar mais detalhista e o homem com aquele olhar mais amplo, né? O homem olhando sempre para baixo, porque ele não vai caçar uma girafa, né? Ele vai caçar um animal que é menor do que ele, então ele sempre olhando para baixo, procurando um animal pequeno. A mulher sentada na caverna com o bebê no colo, olhando para cima. Então aquela tendência do macho olhar para baixo, da mulher olhar para cima. Tanto é que quando os homens querem esconder alguma coisa, ele esconde embaixo, né? Embaixo da cama, embaixo do não sei o quê. E a mulher, quando quer esconder alguma coisa, ela esconde em cima do guarda-roupa. Porque o homem não olha para cima e a mulher não olha, né? A mulher não olha para baixo. Então, assim, eu estou colocando aqui só um primórdio aqui para dar uma caracterizada básica no ser humano, beleza. A partir daí, o instinto de defesa. O que isso tem a ver com a pandemia? Nesse evento histórico, o homem, então, precisa, tanto o homem quanto a mulher, precisa, então, sair da mata e eles ficarem restritos à caverna para garantir a sua sobrevivência. Isso é instinto básico. Só que quando a gente pensa em instinto básico humano, agora eu vou até trazer a gente de volta para os nossos dias, o instinto básico humano não é uma simples questão de sobreviver, comer, reproduzir e morrer, não. O instinto humano, por ser social, envolve vários aspectos, né, de se conviver em sociedade. Então, a minha sobrevivência agora não é só em estar vivo fisiologicamente, mas em estar vivo socialmente, interagindo, porque é dali que eu vou ganhar o meu sustento, dali que eu vou tirar, né, o que vai me garantir a sobrevivência nessa nossa selva. Bom, nesse evento histórico, que não foi o único no mundo, né, nós já tivemos outras pandemias, já tivemos outros cataclismas, que eu gosto muito de falar que a pandemia foi um cataclismo. Nós já tivemos vários outros, mas nesse cataclismo agora, na nossa época, em que ninguém esperava uma situação dessa, porque o ser humano já estava se considerando assim, o senhor de tudo, o todo-poderoso, o dono de tudo. Nesse cataclismo, teve uma necessidade de uma corrida agora para dentro da casa. O voltar para dentro da caverna. O estar lá dentro, o medo de morrer. E não só o de morrer, mas o medo de perder o outro. A dor da perda e a dor do meu medo. Né? E que em muitos casos, isso não se restringiu somente ao medo de perder, mas a perda, literalmente, do outro. Quantas pessoas que tiveram, né, os seus entes aí que se foram por causa da Covid. Então era um medo muito real e muito efetivo, era um medo prático. E o mundo não estava preparado para viver um medo prático, porque a nossa vida socialmente estava sob controle, porque eu tinha a minha graduação, eu tinha meu pós-doutorado, eu tinha uma carreira bonita na universidade, outros tinham no hospital, outros tinham não sei aonde, e as nossas clínicas, os nossos escritórios, nossos carros, nossas ruas, e de repente nada disso mais funciona. Para tudo. O grande problema é que depois que a pandemia foi embora e que, né, tudo se minimizou, conseguimos aí estabelecer de novo uma certa ordem no caos, quando a gente volta, todo aquele nosso contexto social estava completamente caótico, né? Ele estava totalmente bagunçado.
O que, mais uma vez, agora, a pandemia em si, o vírus da Covid em si já não é ameaça, mas aquele medo covídico, aquele medo pandêmico ainda continua. Porque agora não é mais ir dar aula nas faculdades como eu dava, agora não é mais frequentar a minha faculdade como eu frequentava, não é mais ir para o meu consultório como eu ia antes, não é mais abrir uma... como a gente tem o Instituto Logos lá no centro, né? Que você abre um instituto e as pessoas frequentam, não é mais assim. Esse próprio lance aqui, da gente estar fazendo essa entrevista online, isso era totalmente fora de cogitação, ou pelo menos minimamente cogitável antes da pandemia acontecer. E agora, nesse momento, né, para eu estar dando essa entrevista aqui, e era um negócio, nossa, eu vou estar em algum lugar, vou conhecer o estúdio, vai ter um monte de gente, vou conhecer o cameraman, a pessoa que filma, a entrevistadora, com que roupa eu vou, não sei o que seja. Eu tô com a roupa bonitinha daqui para cima, se vocês me olharem aqui embaixo, eu tô de moletom, né? Não era para falar, mas já está aqui dito. Então, assim, todo aquele contexto, né, de que a gente conhecia, era muito mais interativo naquele formato antigo. Nesse formato novo, a gente mantém, então, agora aquela saída da caverna, né? Ter que sair de novo da caverna e a luta naquela condição espacial, num mundo que foi transformado por uma hecatombe, e eu não sei o que eu encontro lá na frente. Então aquele medo persiste, e agora muito maior, porque eu não sei mais como caçar, eu não sei que bicho eu posso pegar, eu não sei onde eu pego esse bicho, eu não sei se ainda existe bicho, eu não sei o que eu vou fazer lá na frente, né? Então existe toda uma questão instintiva. Observa que eu ainda não estou em função superior, eu estou falando de instinto puro. Nesse contexto humano que é social, esse medo que assola não só o que passou, né, a enxurrada que desceu, mas agora, como eu passo por cima, né, e aí eu fico vendo, né, eu estava conversando assim no ano passado, e eu falava assim, muitas confusões vão acontecer, né, muitas confusões, e tá aí, a Ucrânia, agora... O Azerbaijão, o povo lá da Líbia, e assim vai, né? Esses contextos sociais que as pessoas agora vão tentar, né? Muitas pessoas estão tentando instintivamente sobreviver ao outro, nessa corrida desenfreada de sobreviver ao outro, e não necessariamente só a mim, né? Então, nessa questão tem uma concorrência muito grande. A concorrência daquela pessoa que está do meu lado, aquela pessoa que estudou comigo, aquele profissional que trabalha na minha área, nós que vivemos no mundo capitalista, né, quem oferece o melhor pelo menor preço, quem ganha mais oferecendo menos, né? Então toda essa questão, todo esse medo instintivo gera uma ansiedade que a gente pensa, ou eu conquisto o mundo, ou não vale mais a pena estar aqui. Né? E eu vejo também, né, Thierry, que o pessoal congela os sentimentos, né, porque a síndrome de burnout está aí para mostrar que as pessoas, assim, muitas vezes elas se tornam frias, não me interessa o problema do outro, né, eu me preocupo somente com o que eu posso fazer, com as minhas capacidades e com os meus interesses neste momento, né, que conjuga com tudo isso que você está falando também, vendo de uma outra forma, né, vem essas deformações aí em relação ao ser humano viver em sociedade, porque ele foi tirado dele, né, por um contexto impossível de ser diferente naquele momento, essa convivência que o fez enxergar diferente o momento agora também, né? E aí surgem vários messias, né, vários salvadores, exatamente nisso que você falou, nessa forma que você falou, nesse congelamento sentimental, né, nesse esfriamento da pessoa, que fica em contradição, que é exatamente o mesmo momento em que as pessoas estão tentando se encontrar, buscar a si mesmos e a sua espiritualidade em si, enquanto que, por outro lado, se oferece exatamente o congelamento. Tem várias linhas aí de terapias alternativas que as pessoas têm feito, inclusive tem uma em particular que, com toda a ética, vou citar o nome, né? Eu vejo uma que me chama muita atenção. O coach já me chocava, mas pior do que o coach já o que eu vejo é a tal da mente inabalável, né? Curso de mente inabalável, e você vai fazer a terapia de ser uma mente inabalável. Eu, numa brincadeira, falo assim, a única mente inabalável que eu conheço é a mente psicopata. Então,
Eu faço um trocadilho agora para a maioria dessas correntes que as pessoas vêm trazendo, né, como correntes terapêuticas que prometem uma remissão, prometem uma cura, uma salvação que não é lógica. Ela não é lógica porque você nega aquilo que te é mais primordial. Como você vai ter uma mente inabalável? Mente envolve sentir, perceber, concatenar, sentir emoção, ser você, viver, isso é o que compõe uma mente saudável. E aí quando você fala assim, uma mente inabalável, eu vou ser inabalável, como inabalável, se são justamente os abalos que a vida me trazem, essa tristeza que me faz sentir, o sofrimento que eu tenho, a saudade que eu sinto, o remorso, seja lá o que for, que também cooperam para que eu saia do lugar, né, e eu vá para a minha zona de conforto e faça confortavelmente aquilo que eu preciso fazer com toda a força. As pessoas falam, você tem que sair da sua zona de conforto. Nunca. Você tem que fazer o que você faz confortavelmente, com alegria, com conhecimento de causa, com capacidade, sabe, com mão cheia, né, de vigor. E isso é a zona de conforto. Então, assim, de trazer a pessoa para a sua zona de conforto, no poder sentir, no poder viver, e não de negar essas raízes. Então, enquanto o mundo prega para que você negue aquilo que te é essencial, qualquer coisa que você construa sobre isso não tem base sólida. Então, essas construções vão trazendo assim, um mundo artificial e que você olha, e um mundo que não se sustenta, porque você olha e você fala assim, esse mundo não é real. E agora, para a gente falar de menos, né? Não seria humano, né, Altieri? O ser humano ele precisa desse questionamento constante, né? As correntes mas claro, né, antroposóficas mostram isso para a gente, né? Isso. O ser humano crescer dentro da sua própria história e questionamento sobre a sua existência, jamais ser inabalável, né? Isso. O abalo faz o crescimento acontecer. Nessa questão do questionamento, do julgamento, a pessoa fala, você não pode julgar. Gente, nós devemos, a gente tem que julgar. No momento que você me convidou, vem fazer uma entrevista, aí eu pensei assim, será que eu tenho condição de falar para esse pessoal? Será que eu tenho alguma coisa que possa ajudar? Será que... Então, assim, é um julgamento, nesse caso era um julgamento meu, mas quando você me convidou, eu olhei e falei assim, a Aliciana está me convidando, é algo que realmente... tem a ver com o que eu gostaria de associar a minha imagem com o que ela faz, é um julgamento, e esse julgamento é necessário, né? E foi graças a um julgamento, um resultado de um julgamento que fez a gente estar aqui junto. Você, quando me convidou, passou por esse julgamento também, né? Então, assim, são esses julgamentos e essa humanidade com leveza. A primeira coisa que eu falo assim, enquanto a gente não se apropriar dessas condições humanas básicas, de você poder ser você, de você poder falar livremente, é claro, né? A gente tem que o certo cuidado com o outro, o tipo de vocabulário, por exemplo, nessa live que a gente está fazendo, o que eu vou usar, eu preciso ter cuidado, não estou falando com meus coleguinhas, né, de rua, eu estou falando numa live, então assim, um vocabulário, mas eu não deixo de ser eu, dentro daquilo que eu penso, dentro daquilo que eu quero. Então, assim, a partir do momento em que as pessoas começam a se propor, a negar esses altos sentimentos, essas possibilidades de sentir, de errar, de reconhecer o erro, de se auto-perdoar, de perceber que está tudo realmente muito complicado pós-pandemia, o mundo é outro, o mercado é outro, tudo que a gente aprendeu está precisando ser, de novo, relapidado, que isso é só, eu não gosto do termo desafio, sabe? Que as pessoas falam, é um desafio. Desafiar é tirar a fé, né? O desafio da vida está tirando a sua fé na vida? Não. Na verdade, são intempéries que estão impostas para que a gente aprenda a suportar a intempérie e passar por elas. E saber como passar por elas, né? Então, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que a grande história do que sobrou da pandemia, que vai trazendo esse sentimento, é exatamente essa questão desse medo que ficou muito latente, desse medo muito instintivo que ficou muito latente, e dessa necessidade que a gente agora está tendo de voltar a caminhar exatamente com a mesma desenvoltura, com o mesmo conforto que a gente tinha antes, a busca por esse conforto, a busca por essa autoconfiança que ficou abalada, né?
tudo isso vai colaborando aí para esse sentimento de falar assim, eu tô errado, eu sou ruim, eu não sou bom, eu não, eu não, eu não, eu não. Então a autonegação, né, que começa deprimindo, te colocando psicologicamente para baixo, né? E aí Te começa a frustrando, brincadeira. né, Rogério? Porque muitas Tipo, vezes o que a gente observa, que nem as pessoas elas tentam se moldar ao que é aparentemente bonito, né? Então, as mídias isso. sociais hoje, elas regem um padrão de vida que está muito além do que a maior parte de nós consegue ter, né? Por exemplo, são carros e casas e viagens constantes, então esse luxo persistente, o valor real, aonde está o valor disso, né? Enquadrando mulheres idênticas, né, com a boca do mesmo tamanho, com malar proeminente da mesma forma, com o cabelo alisado do mesmo jeito, né, como se fossem padronizados, imaginando que se automodelar a essa exigência, talvez sim ou não, né, do mercado, porque até então são modelos que aparentemente apresentam sucesso, mas a autenticidade ela precisa ser resgatada, para que a pessoa não se frustre diante do não alcançar esses objetivos que realmente são muito complexos, né? Eu vejo muito, às vezes, muitas teorias filosóficas, até mesmo, que eu vou chamar de pseudoterapêuticas, tá? Que segue aquele modelo americano dos passos, né? Aí fala assim, você tem 5 formas de de chegar ao sucesso. E tá isso, beleza. Pode até ser que funcione. Só que se você te dá esses 5 passos e você chega lá e você realiza os 5 e você não consegue alcançar o sucesso, você fala, opa, tem alguma coisa errada em mim, porque se são 5 passos e eu segui os 5 e não funcionou, o errado está em mim. Enquanto que eu brinco muito e falo assim, ei, existe o conjunto dos números reais que vai muito além de 5, né? Vai muito além do zero, ele vai para o infinito. Então, quando você dá para o camarada 5 passos, você restringe o infinito aos 5. Você tira a possibilidade infinita do cara e dá só 5 para ele. Então, Sim. todas as vezes, assim, porque, exceto aquelas coisas que são muito de constituição física, como água, ar, comida, etc e tal, eu nunca vi nada que fosse comum a todos, que fosse um bem que fosse comum a todos, um bom que fosse comum a todos, não tem. Principalmente na área da saúde, principalmente no modelo terapêutico. Quem prescreve medicamento sabe. Você tem uma doença X e o medicamento informado é esse aqui. Como a gente prescreve? Você prescreve o medicamento, o cara vai para casa, leva, toma, volta aqui a 15 dias para a gente ver se funcionou. Não é todo paciente que vai se adaptar àquilo ali. Às vezes 80% sim, mas e os 20%? Precisa ter um outro olhar, precisa ter uma outra saída, um novo tratamento, uma outra forma, né? E nessa nossa época agora, os pseudoterapeutas estão invadindo aí, tentando invadir um espaço que eu fico olhando e falo assim, meu Deus do céu, só pela misericórdia de Jesus para a gente conseguir, né, não ser mais lesado pelas terapias do que necessariamente curado por elas, né? De fato, né, Altieri? Porque, assim, uma coisa que a gente observa, né, pelo menos nós que atuamos, muitas vezes, acolhendo pacientes que são medicados, né, que nem os processos de depressão, a ansiedade crônica, né, todos esses distúrbios neuropsiquiátricos que foram desenvolvidos durante o processo de pandemia, porque, veja, a gente coloca o processo de pandemia como um ponto inicial, mas se a gente for ver a população, de uma forma geral, ela já não estava muito bem, né, psiquicamente antes disso. Isso, Porém, isso. a gente sabe que o impacto, né, da pandemia realmente desmascarou, né? Muita gente que nem reconhecia que tinha patologia hoje está evidente, né? A gente observa uma sociedade doente no seu comportamento, né, dentro das redes sociais, esse ódio disseminado, né, as pessoas elas não buscam alternativas. Muitas vezes as medicações que são prescritas, né, que hoje a gente tem Isso. evidências científicas, elas não fazem efeito robusto
pelo menos não na maior parte dos pacientes, em alguns de uma forma muito pontual, sim, mas trazendo muitas vezes o distanciamento da vida social, porque a pessoa ela não pode beber, ela não pode sair de noite, ela não tem condições de dirigir, ela já fica debilitada para trabalhar, então ela afasta essa pessoa da sua rotina, né? O que não deveria acontecer. Então, eu não sei como você vê esse resgate, né, dos psicodélicos, que já houve um estudo bastante aprofundado na década de 60 e 70, né, o início dos 80, e de repente, por causa dos efeitos psicodélicos, eles foram deixados de lado, né, para que se buscasse uma classe medicamentosa com menos efeitos Colaterais. mesmo, né? Como é que você vê esse cenário que a gente está atualmente tendo, né, ao uso da ayahuasca, da forma como ela está acontecendo, né, pessoas sem informação, simplesmente se dirigindo a aldeias indígenas ou fazendo com outras pessoas com pouco conhecimento. Fala um pouquinho disso, que eu sei que dentro do xamanismo, a linha das medicinas, das plantas medicinais, é uma linha bastante pontual, né, Altieri? Então, Luciano, eu tenho uma preocupação assim, muito grande, né? Muito grande. E antes de falar dos psicodélicos, eu penso assim, depois que a pandemia... A sociedade já tinha uma tendência a... como eu digo, um amor à doença, né? Uma idolatria à doença. O nosso povo... então, se eu chego para você e falo assim, Luciane, eu estou com síndrome do pânico, né? Parece que eu ganhei um prêmio com aquilo. Nossa, como eu estou esquecido, é Alzheimer. Nossa, então assim, e agora com essa síndrome messiânica, né? Dos povos, das pessoas, das mais variadas formações que se dirigem agora ao campo terapêutico, eu quero ser terapeuta, eu quero formar, sem ter a noção de um conhecimento de fisiologia, né? Porque muitas reações são orgânicas, inclusive muitas evidências psiquiátricas, a maioria das evidências psiquiátricas tem um fundo orgânico, tem um fundo químico, né? Neuroquímico funcionando ali. Então, as pessoas sem esse conhecimento mesmo do que é fisiológico, do que é humano, do que é concernente à área da saúde, começam a trabalhar em prol da cura do outro. E o outro começa a se autodiagnosticar. E a gente começa a trazer para dentro de nós mesmos um monte de doença. Eu estou vendo assim, o grande boom do autismo. As pessoas agora que estão sendo diagnosticadas com 40, 50 anos de idade como autista. Letícia Sabatella, inclusive, deu uma entrevista agora, há um dia, que o médico falou que ela é autista, descobriu agora aos 50 anos, não sei o quê. Então, mais uma síndrome que vai entrar na moda, porque, por exemplo, no meu caso, eu particularmente, pode não parecer, mas eu sou um cara tímido, pode não parecer, mas eu sou tímido. Em casa eu sou uma beleza, mas eu sou meio tímido, né? Aí você vê, eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ficar com o meu joguinho, eu não gosto muito de muita balada, de muito não sei o quê, prefiro ler, tenho uma certa dificuldade em me adaptar a determinado tipo de sociedade, não sei o quê. Então, daqui a pouco, eu vou estar me colocando como autista. Então, as pessoas têm aquela ideologia, não seria nem ideologia, seria uma ideação, não gosto dessa palavra, mas ela tem aquela ideação de diagnóstico, né? Aquela ideação diagnóstica. Você está doente, você tem essa doença, eu tenho essa doença, eu tenho aquela, a síndrome do pânico, o autismo, e vai por aí. Então, esse, para mim, é um ponto de alerta. Essa necessidade que as pessoas têm de serem diagnosticadas como doentes, porque isso serve como desculpa, ou seja, tira a culpa, né? Nesse caso, a responsabilidade daquilo que ela realmente precisa fazer para sair daquele ponto que ela está, que não está bom, e que não necessariamente é de responsabilidade dela o fato de como ela esteja, mas de pura responsabilidade dela em não continuar daquela forma, né? E nesse cenário, quando começa a entrar, então, a história dos psicodélicos, aí eu começo a pensar assim, de que nós estamos falando? Psicodélicos? Tá, então o ácido lisérgico, LSD, ok. A gente está falando do THC, lá do canabinoide. Tá bom. A gente está falando da dimetiltriptina, né, da DMT.
tem na ayahuasca. Ah, então tá bom. A psilocibina, lá do cogumelo, tá bom. São recursos naturais? São. E eles são eficientes? Claro que são eficientes. São bastante eficientes. Todos esses que eu citei aqui, o DMT, THC, psilocibina, todos eles são medicamentos, são substâncias que vão ter uma interferência serotoninérgica, ou seja, vão interferir nos níveis de serotonina lá no sistema nervoso central. E esses níveis de serotonina, se eu fosse colocar assim de uma forma muito vulgar, eu poderia dizer que o meu sistema fisiológico entende que eu estou feliz quando a serotonina está lá em cima. E ela entende que eu estou triste quando a minha serotonina está lá embaixo. Então, assim, fisiologicamente, neurofisiologicamente, eu vou interpretar o meu estado de humor dependendo da dose de serotonina que tem aqui dentro. Que é a realidade? Para facilitar a nossa vida, vamos pensar a realidade como senso comum, tá bom? Para a gente não fugir muito, não ficar muito complexo. Sim. A dopamina, que vai me manter nesse senso comum, que vai me dar essa direção de como eu conviver aqui na sociedade, o que eu posso, o que eu não posso, o que é, o que não é, a dopamina, que também está regulado lá com a serotonina, e vão estar sendo alterados exatamente pela utilização dessas substâncias que a gente encontra in natura, lá nos cogumelos, lá na cannabis sativa, que o pessoal chama de Santa Maria, marihuana, maconha, como quiser chamar, tem ali, né, o LSD, que é semissintético, e por aí fora, tem disponível? Tem. E eles são eficientes? Eles são, porque assim, a via de ação dessas substâncias são tão as mesmas dos medicamentos, dos fármacos que nós temos nos tratamentos psiquiátricos, que tratam a esquizofrenia, o transtorno bipolar do humor, né, a síndrome do pânico, todos eles que vão lá trabalhar nessa corrente serotoninérgica, dopaminérgica, porque é ali que quimicamente o problema está acontecendo ali em cima, que a gente pode dar uma ajustada e nesse ajuste você ter uma estabilidade para que você... Agora, é importante observar que a questão não é só química. Mesmo que uma pessoa tenha uma depressão de serotonina lá em cima e ela precisa de mais serotonina, e a gente entrega lá inibidores da proteína monoaminoxidase para ter mais serotonina no sistema nervoso central e que ela se torne mais equilibrada, emocionalmente mais equilibrada, funciona? Sim, é claro que funciona, mas você não pode se esquecer de que se eu te der uma boa notícia agora, se eu falar para você, então, Luciano, como você me chamou para vir para cá, ó, tem 1 milhão lá na sua conta hoje que eu vou depositar na sua conta. Olha o sorriso que já nasceu, olha a serotonina que brotou, né? Olha a serotonina que brotou. Em compensação, se eu dou uma notícia muito ruim para você, você já sai daqui chorando, olha a depressão que teve. Então, na verdade, sem sombra de dúvida que os psicodélicos têm uma ação muito positiva, muito favorável. Agora, o psicodélico na mão de quem sabe operar psicodélico. Pessoas que tenham realmente condições de compreender a fisiologia humana e administrar essas substâncias de uma forma responsável. Eu já vi gente com cigarrão na mão lá de maconha, fumando a maconha, e falou assim, não, estou fumando aqui medicinalmente, porque eu tenho síndrome do pânico, então THC é um psicodélico que me ajuda. Opa, para que não tem nada a ver, não é assim que funciona, né? A utilização desse fármaco não é fumando um cigarrão, é pegando lá a planta, fazendo todo um tratamento, tirando o óleo essencial, e a partir desse óleo essencial, se produzir uma substância que vai ser bebida, e não fumada, não cheirada, não sei o quê, né? E ela é administrada de uma forma responsável, para que ela não cause dependência química. Sim. O sistema nervoso central... É importante dizer que as medicações, elas não devem ser queimadas, porque tem muita coisa que se perde ali, e que também a própria fumaça, o aquecimento vai trazer os danos aos tecidos, né? Lembrando que câncer de cabeça e pescoço, ainda o grande responsável é a bebida, é o cigarro. É o cigarro. A agressão. E a grande questão do cigarro não é só as substâncias químicas, mas a temperatura que ele leva a laringe de volta, esfria, aquece, e essa variação também leva, né? Então a gente sabe que é essa responsabilidade que precisa ser administrada, e não, porque
nossa, a gente tem visto no mundo xamânico, por exemplo, a questão da ayahuasca é um medicamento, é um tratamento assim maravilhoso. Nossa, é um tratamento maravilhoso. Na nossa casa a gente tem assim histórias para contar lindas de pessoas que se livraram da fibromialgia, de pessoas que tinham tumores, sabe? Teve uma vez um irmão que veio lá da Itália e ele veio, só quero participar de um ritual. Não explicou o motivo. A gente foi lá, tomou o ritual. Quando chegou no outro dia, pela manhã, ele falou assim: nossa, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Eu falei: o que houve? Ele: passa a mão aqui. Eu passei a mão: o que você está vendo? Eu falei: não estou vendo nada. Ele falou: então, é isso, eu vim para o Brasil para tirar um tumorzinho que estava aqui, ó, e o tumor sumiu de ontem para hoje com a ayahuasca. Não sei se foi fé, porque a ayahuasca também não é assim que funciona, mas foi fé, foi seja lá o que for, o cara teve uma remissão lá e realmente não teve mais o problema dele, teve. Mas dentro mesmo da nossa casa, nós temos pessoas que estão lá em tratamento de câncer, já no sistema paliativo, não é só uma na casa que está assim. Temos mais de uma pessoa na casa que está em tratamento, só o tratamento paliativo do câncer, porque, né? E assim, a questão, não é que a pessoa foi lá, participou, estava no tratamento 3, 4 anos com a gente, e assim, a remissão não veio, a remissão, pelo menos daquele aspecto físico ali, não funcionou, não veio. Então a questão do psicodélico é muito perigosa à medida de que as pessoas começam, vai lá, elas frequentam o lugar, e elas começam, vamos fazer um encontro aqui, vamos tomar cogumelo, e vamos tomar ayahuasca, e vamos tomar LSD. Tem pessoas que se encontram religiosamente hoje em dia para tomar LSD. Eu fico olhando assim e falo assim: meu Jesus Cristo, né? O próprio rapé que o xamanismo utiliza, que é a partir da cinza do tabaco, que também chega a te levar a estados de consciência expandida, é altamente perigoso. À medida que as pessoas começam a fazer uso diário do rapé, o vício pelo rapé é tão grande ou maior do que do cigarro, que é a mesma origem, é tabaco, né? Causa dependência química. E para se livrar do vício do rapé. Para aqueles que estão nos acompanhando, Altieri, só explicar que o rapé, ele é um pó, né, que ele associa plantas medicinais, né, Altieri, a casca delas, e isso vira um pó juntamente com as cinzas. Do tabaco. Sim. Né? Então, geralmente, paupereira, imburana, samaúma, né? Com a cinza de tabaco, mistura e aquilo é inalado. Então, assim, existem remissões lindas de caso, no caso do rapé, remissões lindas em pessoas que têm problema de rinite, sinusite, né? Problemas de vias superiores, né? Vias aéreas superiores, é um santo remédio, mas sendo utilizado da forma correta. Aí as pessoas compram o rapé, levam para casa e começam a fazer uso diário. Eu conheço pessoas da linha xamânica que você vai conversar com elas e elas tomam rapé, em meia hora toma 3, 4 vezes. Então a questão do psicodélico é assim: é uma boa saída? É uma boa saída. Tem remissão? Tem remissão? Tem remissão. Desde que administrada responsavelmente por quem tem uma formação para isso. E quando eu digo formação, não é um cursinho que a gente fez ali de pós-graduação ali com o Altieri em 1 ano, não. Sabe? Faz um lato senso ali com o Altieri e agora eu sou... Para, gente. Né? Vamos parar. Então, tem o seu efeito positivo, mas na minha concepção, a disseminação nesse momento de psicodélicos tem mais uma tendência negativa do que positiva em si, né? Até pelo uso recreativo que as pessoas tendem a fazer, né? E essa é a minha grande preocupação. O que a gente vê também, né, Altieri, falando da parte odontológica, hoje há um desequilíbrio por causa da própria alimentação. A partir deste princípio, qualquer medicação, seja ela natural, a linha dos psicodélicos ou as medicações alopáticas, se o paciente ele não tem um equilíbrio, se ele não se alimenta bem, né, se ele continua se alimentando de ultraprocessados, não tendo esse cuidado com o açúcar, né, fazendo assim esses conceitos básicos que são amplamente difundidos em qualquer local de informação, as pessoas têm o acesso a saber o que é minimamente saudável para se alimentar, ela pode tomar o que ela quiser, ela não vai ter uma melhora do quadro clínico, porque a fisiologia
ela depende de um contexto geral, né? Muita gente que tem problemas dentários, né, que mantém aí dentes comprometidos, que não fazem o tratamento necessário, abriu um dente, não tratou, e porque está lá no fundo e não aparece, também vai contribuir para toda uma alteração fisiológica acontecer. Tudo bem, está na boca, mas a gente não tem separações, né? E é Não. importante a gente dizer que, assim, muitas vezes as pessoas hoje, para elas ficarem socialmente mais confortáveis, mais inseridas, elas esquecem da saúde, o importante é emagrecer ao custo que for, então elas vão lá e se aplicam Ozempic. Elas precisam de uns dentes mais claros para ficarem mais bonitas, e não importa aquele canal que está para fazer, aquele dente que precisa ser removido por causa da doença que se instalou, porque o importante é fazer uma boca, é ter lábios mais carnudos para estar mais de acordo com o que é a tendência da moda em relação à estética. Então, eu vejo que, assim, o momento, né, Altieri, de tudo que a gente conversa, que falamos até agora, e que a gente vem, né, tendo a oportunidade de falar há alguns dias, é que realmente o ser humano, ele precisa voltar à sua essência, né, se Isso. questionar o que de fato é importante para a sua vida, o que é necessário para a sua existência, né, as coisas básicas, e aí sim, tratar das suas sombras, né, não pensar que seremos só luz encarnados, porque nunca é isso, por isso que muitos se frustram, né, ai, poxa vida, Uhum. eu sou tão invejoso, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, e aquela pessoa parece tão iluminada, tão em paz, né, e todos nós temos as vicissitudes, viver não é simples, né. Então, você usou o termo que eu sou apaixonado, as vicissitudes, né? Essas vicissitudes que fazem a diferença, né? Que são o ponto de partida. Porque, como você falou da questão do dente, né? Que o cara mete a lente lá no dente para ficar branquinho, mas a endodontia que precisa ser feita deixa para depois, né? Da mesma forma, a gente pode pensar aí na utilização dos psicodélicos, porque não existe fórmula mágica para nada. A questão é a pessoa descobrir o seu caminho da sua paz interior. E muitas vezes busca-se, espiritualmente falando, né? Eu preciso fazer uma caminhada. Eu já fui a pé até a Aparecida do Norte, né? É uma experiência que eu falava assim, gente, Deus não pede isso, Deus não quer isso, Deus não quer, para que isso? Que ignorância, eu pensava. E eu fiz 2 vezes a caminhada. É uma experiência formidável, porque quando você chega, né, na hora que você está chegando na Basílica, a forma que as pessoas te recebem, assistir uma missa depois daquela caminhada, parece que Deus está falando com você encarnado no padre, sabe? Então assim, é algo fantástico. O que eu quero dizer é que as pessoas buscam na espiritualidade uma muleta. E como às vezes, do tipo sempre, a espiritualidade não vai dar para você aquilo que você não precisa, e a espiritualidade não vai fazer para você aquilo que é o que você pode fazer. Nesse momento eu estou com sede, não adianta eu ficar pedindo a Deus aqui, eu quero água, quero água, quero água. Ele não vai me dar, eu tenho que ir lá pegar minha mãozinha, minha canequinha e tomar minha água, que é o que eu posso fazer. A questão é, nesse momento que nós vivemos, esse momento ainda de muito medo, de muita ansiedade, de muita expectativa, e é a expectativa que mata o caboclo, né? De ansiedade. Em que as pessoas precisam se dar o direito de serem elas mesmas, de fazer aquilo que elas gostam. Eu costumo falar assim, pega uma colherzinha de responsabilidade e joga para dentro, e o resto faz o que você quiser. Coloca a responsabilidade para dentro e faz o que você quiser. Hoje eu estou com uma preguiça infindável que eu só quero dormir. Foi hoje eu fiz isso, hoje eu falei assim, eu não quero fazer nada, eu quero descansar, eu quero dormir hoje. E eu fiquei o dia inteiro no sofá. Né, fiz algumas coisinhas que eu precisava fazer, e eu me dei o direito de ficar um dia deitado no sofá, descansar, relaxar, ver o filme que eu gosto, escutar as músicas que eu topo, que eu gosto, que são legais para mim, comer a comida que eu quero, porque todas as vezes que você tem as suas restrições alimentares, se você está restrito, procura uma boa nutricionista, que ela vai te dar uma dica gostosa de você poder comer aquilo que você quer, aquilo que você gosta, sem que você se prejudique. Nós temos como viver felizes, comendo, bebendo, fazendo aquilo que gostamos, descansando, nos dando o direito de sermos pessoas,
está sentindo dor de reclamar, mas ao mesmo tempo de fazer, né, isso que satisfaz o meu corpo, que satisfaz a minha cabeça, minha mente, meu espírito, e eu vou me tornando feliz. Esse é o maior segredo que existe aí para a nossa época. Se permitir ser feliz. Esse é o segredo. Permita-se ser feliz. De novo, toma uma dosezinha de responsabilidade só para deixar a receita completa e seja feliz. Independente dos dogmas, independente daquilo que, vou usar o termo que eu adoro, que a televisão, né, que a mídia vomita pra gente o tempo todo, porque ela nem entrega, ela vomita mesmo, aquele negócio que, sabe, que não era nem para estar ali e saiu assim em cima da gente, e a gente aceita como verdade absoluta, e uma verdade que ainda que você alcance todo aquele patamar, todo aquele padrão, né, que foi oferecido, não satisfaz, porque aqui dentro existe algo que clama. E é esse algo que clama que precisa ser aceito. Aprenda a ter paciência, aprenda a entender que muito do que jogam em cima de você não é seu, é do outro, né? Você vai atravessar, tipo, eu estava vindo para Itanhaém ontem, e aí eu fui virar numa rua, o sinal estava verde para mim, eu fui virar numa rua, eu estava parado para virar, e o cara vinha atravessando no sinal vermelho, e o cara gritou comigo, você não acendeu a seta. Aí eu falei assim, verdade, mas você está atravessando no sinal vermelho. Aí ele fez assim, riu e foi embora, né? Então assim, olha um apontando o erro do outro. Então, na verdade, quando o cara começa lá, você não acendeu a seta, eu podia ter pensado assim, realmente eu não acendi, mas ele está, né, no sinal vermelho, deixa ele, que está fazendo o errado, querendo que eu faça o certo, né? Deixa ele. Né? Deixa ele com o que é dele, deixa o outro com o que é do outro. Muitas vezes aquilo que as pessoas falam pra gente, falam de nós, muitas vezes é projeção daquilo que elas têm guardado dentro delas mesmas como não bom, né? Não vou falar ruim não, vou falar como não bom, né? E a gente aceita aquilo como nosso. Então assim, não tem muleta, não adianta, não tem fórmula mágica, não tem profissional na face da terra, na religião, nem na face dos céus, que vai dar para você uma vida aqui encarnado, que você falou um termo muito bonito, né? Não tem como a gente estar pleno encarnado, já totalmente evoluído encarnado, senão não estava aqui. Porque nós estamos aqui exatamente para isso, né? Lide com as suas questões de forma realística, de forma assim, pé no chão. Não tem como fazer para resolver, pega o mínimo que se pode fazer, aquilo que é de menor do problema, resolve a menor parte dele, vai resolvendo partes pequenas, vai fazendo coisas pequenas, sempre fazendo, sempre constante na tranquilidade, né? Busca nas relações com o outro, não que o outro faça por você aquilo que você deveria fazer. Faça com o outro não aquilo que você gostaria que fizessem por você, mas faça pelo outro aquilo que ele precisa que seja feito, aquilo que você pode fazer, que está ao seu alcance pelo outro, né? Sim. Uma coisa que me preocupa muito, para eu ficar quietinho, já para que eu falo para caramba, é quando as pessoas falam assim, porque eu gostaria de ajudar as pessoas. Isso bate um sinal vermelho assim, problema. Primeiro, você só vai ajudar as pessoas quando você se ajuda, você só vai dar aquilo que você tem. E não tem curso de pós-graduação, não tem doutorado que te faça fazer diferente. Primeiro, você precisa equilibrar aqui, achar o teu centro. E à medida que você tem o teu centro, você oferece a mão. Essa é a história, né? Muitas pessoas estão indo ser terapeutas porque elas não conseguem se entender. Aí vão fazer terapia. Tem até um caso que eu vou contar, de uma pessoa que me procurou essa semana e falou assim, eu estou tomando medicamento e tal porque eu não consigo me concentrar. O que você acha? Eu falei assim, é isso que você indica para o teu paciente? Terapeuta. Aí o cara falou assim, não, para o meu paciente eu indico alimentação saudável, esporte, não sei o quê. Eu falei assim, então, mas para você toma um medicamento. Tem alguma coisa errada aí. O que está errado? Não sei o que te falar, não sei o que te responder. Pensa no seu paciente e pensa em você. O que você falaria para ele, o que você está fazendo com você? Sim. Né? Então, exatamente essa questão. Porque, inclusive, a terapia não foi feita para eu aplicar no outro só. Tem que servir para mim primeiro, né? É fato. E assim, o que a gente observa que nem esse mês, né, voltando ao assunto do Setembro Amarelo, que essa movimentação para a prevenção do suicídio iniciada em 2015, o que a gente observa é que a cada ano as estatísticas mostram números maiores, né? E esse mês não foi diferente.
Nós tivemos aí um dentista bastante famoso, conhecido como dentista das estrelas, que ainda a morte é uma dúvida, né? Ele mergulhando na piscina como fazia todos os dias, de repente num dia ele mergulhou errado, né? Então, qual a probabilidade disso ter sido feito de propósito, né? Onde, logicamente, que a polícia está fazendo as suas análises aí para chegar a um contexto, mas o fato é que mais uma vida se foi. E, logicamente, que a gente não pode deixar de comentar, né, a perda aí da Valesca, jogadora de vôlei, uma mulher bonita, né, uma mulher jovem, né, cheia de energia, um corpo escultural. Então, o que eu acho que a mensagem que talvez fique, né, tanto para os profissionais da área da saúde ou aqueles que estão nos acompanhando que não façam, de fato, esse atendimento direto à saúde do paciente, mas que trabalhe com pessoas, né, que é sempre importante a gente observar os sinais e, assim, e a pessoa que é portadora desses sinais, que ela percebe que a medicação não faz efeito, que a tristeza não passa, né, buscar alternativas, buscar hoje, existem tantas linhas de raciocínio, né, Thierry, a gente não pode esgotar aí a nossa busca por viver realmente uma vida mais plena, né? Dentro das possibilidades de estar encarnado como ser humano, mas logicamente que a gente tem que se propor a ter uma vida mais feliz. Então, se algo incomoda, né? Se existe uma dor que não passa, as terapias, as constelações familiares, as medicações, seja as medicinas da floresta, né? As alternativas estão aí. O importante é que a gente tente realmente trabalhar essas características estatísticas que mostram que as pessoas estão cada vez mais infelizes, tentando se ajustar a um modelo que não funciona, né? Assim, ser o mais bonito de todos, ser o mais rico de todos, ser aquele que aparentemente é o mais feliz de todos, não vai trazer felicidade de fato, né? Vai trazer frustração. Então, eu gostaria que você deixasse aí as suas colocações finais, Thierry, para a gente deixar essa mensagem bonita, né, para aqueles que estão nos acompanhando. A ideação suicida é, na verdade, uma solução dolorosa que representa uma possibilidade de que essa dor seja menor do que a dor que eu sinto agora. Isso significa dizer que na ideação suicida é provável que a pessoa esteja simplesmente querendo se livrar da dor. Sim. Seja uma psicodor, né, que eu digo, uma dor psicológica, seja uma dor na alma, e que aquelas pessoas, já que eu estou falando com profissionais de saúde, né, aquelas pessoas que se propõem a trabalhar com quem tem a ideação suicida, não vale simplesmente a questão da prescrição, né? Seja a prescrição de um fármaco que alivia, seja a prescrição de uma dieta, de um exercício, de uma nova estética, enfim. Todos esses fatores são excelentes e constituem uma forma de auxílio exorbitantemente boa, né? Seja as medicinas, seja os psicodélicos, seja lá o que for, são essencialmente boas, desde que essa pessoa seja atendida com um olhar humano e que para ela seja conscientizado a necessidade de ela se ver e se sentir como humano, ela ter a possibilidade de ser humana. Ou seja, a questão do trabalho com as pessoas na ideação suicida não é só o fármaco, isso são agentes que são paliativos, eu até diria, né? Que estão ali só para amenizar uma crise para que a gente possa conversar. E a conversa é mais importante do que aquilo que foi usado paliativamente. O trabalho que é feito enquanto ser, enquanto pessoa, o trabalho psíquico, né, que poderia dizer, o trabalho psíquico enquanto pessoa é muito mais importante do que necessariamente os fármacos. Digo mais uma vez, os fármacos ajudam a controlar, a estabilizar. Agora, dentro dessa estabilidade, que eu dei o exemplo ali para a Liciane, que eu falei uma coisa legal, que era R$1 milhão, depois a notícia é boa, né? Então é a pessoa aprender a olhar quando a vida nos oferece esses momentos de coisas boas e os momentos de coisas ruins.
para que no momento de coisas boas ela aprenda a absorver aquilo que é bom, essas benesses, né? E manter dentro dela para ela conseguir suportar aqueles momentos de horas difíceis que vão acontecer lá na frente, porque todos nós passamos por isso, todos passam por isso. É claro que em determinados momentos algumas pessoas vão sentir mais do que as outras, né? Então é esse cuidado que eu digo, né? O cuidado, a responsabilidade em assumir um tratamento, a responsabilidade em interferir no caso. Se a pessoa não tiver um bom cabedal, é melhor que não faça, não interfira, né? Porque às vezes uma ajuda pode ser, uma tentativa de ajuda pode ser pior do que, né? E fica aí o conselho, sejam humanos, uma dose de responsabilidade e humanidade com vontade, né? Essa é a brincadeira. Altieri, querido, eu quero muito agradecer a sua presença, agradecer a todos que nos acompanharam até agora. O meu nome é Liciane Bello, essa é a TV Nefertiti, o programa Estrelas. Com certeza você virá mais vezes, porque o assunto é infindável e o seu conhecimento, ele é imenso, né? E a gente agradece demais o compartilhamento de todo ele, né? E assim, o trabalho que você vem exercendo com o grupo que te acompanha, né? Dentro da sua linha de xamanismo, né? Nas suas instituições aí, que eu sei que você tem em São Paulo, em Juquitiba e em Itanhaém também. E deixo aqui, né, uma solicitação para aqueles que nos acompanharam e quiserem seguir. A gente sempre está trazendo assuntos interessantes de entretenimento para os profissionais, mas logicamente para aqueles todos, né, que buscam tratamentos mais eficientes, que querem se informar melhor sobre as possibilidades de harmonização orofacial. Altieri, eu deixo um beijo, querido, obrigada novamente. Obrigado a você. E fique Eu com posso deixar Deus. meu telefone? Claro, por favor, Altieri, deixa os seus Então, contatos também. quem quiser entrar em contato, meu WhatsApp é 11 97170 7211. Eu tenho um imenso prazer em atender e receber. Vou colocar na descrição também, depois quem quiser entrar em contato com você, vou deixar na descriçãozinha do vídeo, para que aqueles que Agradeço. se interessaram mais aí por essas oportunidades terapêuticas tenham acesso a elas. E muito obrigada novamente. Obrigado a você pelo convite. Sempre à disposição. Beijo grande. Beijo. Pessoal, muito obrigada a vocês. Aqui a gente encerra o nosso programa de hoje e já deixo o convite para o próximo. Acompanhe as nossas mídias sociais. Estamos no @TV Nefertiti, no @DRA Liciane, e foi um prazer tê-los. Uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.